Minha mãe esses dias veio me contar uma fofoca de uma treta que rolou dentro da academia e que uma das alunas voltou com a advogada depois querendo satisfações, inclusive uma indenização por parte da academia. E todo mundo veio me perguntar, Tabs, mas a academia tem culpa se a treta foi entre os clientes? Essa é uma dúvida muito comum. Até onde o estabelecimento se responsabiliza por aquilo que acontece dentro dele, na parte interna dele, sem que ele tenha qualquer tipo de participação. Não parece lógico que se você sofreu uma violência ou uma ameaça dentro de um estabelecimento, que esse estabelecimento se responsabilize, porque ele deve assegurar e proteger os seus clientes? Pode parecer lógico, mas nem sempre é assim. E a gente tá falando até não necessariamente da ocorrência de força maior e caso fortuito, que às vezes é uma desgraça, é algo que foge do controle do dono do estabelecimento. E aí, entre um extremo e outro, a gente tem que analisar o caso. Vamos para um passo a passo, porque por um lado a gente tem o estabelecimento que fala que não tem culpa de algo que foi imprevisível e que não foi por parte dele, foi uma culpa exclusiva da vítima, foi um evento imprevisto, caso fortuito, força maior, enfim, essa é a defesa. Já por um outro lado, o cliente fala que a obrigação da sua segurança e da sua integridade física está submetido ao estabelecimento, uma vez que ele lucra com a presença do cliente. Onde está o meio termo? Primeira coisa que a gente tem que analisar é qual é o tipo do risco. Olhando para a ocorrência, o risco daquilo acontecer foi um risco criado ou foi um risco que o estabelecimento tira, de certa forma, algum proveito, alguma vantagem? O risco criado é, por exemplo, um estabelecimento que coloca um caixa eletrônico 24 horas. Ele sabe que aquilo é arriscado porque tem dinheiro e é um foco de muitos criminosos. Então, ele criou o risco. Não leve a ferro e fogo, tá? Mas ele assumiu o risco de ter assaltos constantes no estabelecimento por ter colocado um chamariz. Já o caso do proveito, do risco proveito, é quando o shopping, por exemplo, disponibiliza de estacionamento. O foco do shopping não é o estacionamento, são as lojas, é o comércio interno. Porém, ele tem um proveito que é a comodidade, que é uma vantagem que ele exerce frente a outros shoppings que não têm estacionamento, da comodidade do cliente ir lá e comprar e ficar seguro de que o carro dele tá lá assegurado. Então já é um risco proveito, já é um risco de vantagem, onde tem um lucro por parte do estabelecimento, ainda que seja indireto. E aí vamos analisar caso a caso. No caso da academia, que foi a treta lá dentro, que teve uma agressão física entre os clientes. Caraca, velho, olha isso. Mano, a polonesa foi pra cima, velho. A princípio, o estabelecimento não teve culpa daquilo. Ele não tinha como prever que aquilo fosse acontecer. Não tira proveito e nem colocou algo como um chamariz para essa treta acontecer. Então, em regra, ele não tem responsabilidade. Porém, uma vez que há uma situação de violência, se ele se omite, pode ser que responda por isso. Vamos supor que a academia tem um segurança contratado e o segurança não intervém, não é feito aquilo que é esperado desse profissional, aí sim pode ser que se enquadre, afinal, pode ser que alguns alunos vão naquela academia porque têm segurança e se sentem mais seguros. Então, em regra, não responde, mas se omitir, pode responder. Não que vá responder exclusivamente, pode ser que pague um pouco e o agressor pague o outro pouco. Tem até um desembargador num julgado que eu separei para vocês, uma desembargadora, que é a Maria de Rócio Luz Santa Rita. Ela falou assim: os prepostos da empresa, os representantes, os funcionários da empresa de segurança têm a obrigação de apartar e neutralizar as brigas que acontecem no local, chamando a polícia ou expulsando qualquer pessoa que se portar de forma indevida. Não tem a prerrogativa de dominar um convidado mais exaltado e, na sequência, aplicar-lhe uma verdadeira surra. Esse julgado eu peguei para vocês verem que eu falei prepostos da segurança, como eu dei o exemplo, se tem um segurança contratado, que tem a obrigação de intervir, e a academia pode responder junto, porque é um contratado da academia, e aí a gente tem a cadeia de fornecedores, o cliente como consumidor,
fornecedor, tem toda uma argumentação a favor da vítima. Aqui é um caso também muito comum de acontecer, quando os seguranças eles pesam na mão, eles que machucam, até quando a treta é entre cliente e fornecedor. Aí a gente também não tem nem dúvida de que o estabelecimento responde, porque independentemente do funcionário ter agredido um cliente por uma briga que possa não ter nada a ver com o exercício da função, às vezes, sei lá, é o professor da academia que tretou com o cliente porque é marido da aluna com quem ele estava dando aula e o marido ciumento provocou e saíram na treta. Tipo, não tem nada a ver com algo que ele fez como um profissional, como um personal trainer. Tem a ver com honra, tem a ver com briga pessoal. Ainda assim, ele é representante da empresa ali, então a empresa pode responder e cabe regresso contra o funcionário depois, mas frente ao cliente pode ser que responda. E no caso de assalto, a mão armada, por exemplo, se o estabelecimento não tem estacionamento, o estacionamento é na rua, é aberto, ele não tem responsabilidade nenhuma. Agora, se ele coloca o estacionamento como uma vantagem, seja fechado ou seja aberto, mas ele coloca lá que tem as vagas exclusivas do estabelecimento, que é quando você não tem catraca nada, você só embica na frente do comércio, aí ele tá tendo uma vantagem em cima disso, então ainda que seja gratuito, ele pode responder pela segurança dos clientes, porque teve o risco proveito. Outra hipótese, furto de carteira no interior do estabelecimento ou furto de algum item dentro do comércio. Aí a gente tá falando de uma violência que o comércio ele sabe que é suscetível de acontecer. Furto é diferente do roubo. Roubo é mediante violência. Furto é aquela coisa na miúda, né? Quietinho. Não tem ameaça nem violência. Todo comércio é suscetível a furto. Então é uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa. O fornecedor ele tem que ter sistema de câmera, ele tem que ter seguro, ele tem que ter segurança, ele tem que estar preparado para esse tipo de ocorrência. Ah, Tabs, mas e se isso acontece, sei lá, no drive-thru? Não é nem no estacionamento, nem dentro do estabelecimento. É no drive-thru. É uma vantagem também a comodidade, não é? Então, se teve qualquer roubo ali na fila do drive-thru, principalmente porque o cliente não tem muitas vezes para onde sair, é um caminho de alvenaria, de cimento, de não sei como que vai fazer o isolamento daquele corredor, ele responde. Vou até fazer um comentário, assim, que eu vi uns julgados que eu falei, putz, eu já participei de uma situação dessa. Eu fui buscar um bolo numa doceria e vieram assaltar o carro que estava estacionando na frente da doceria. Teve troca de tiro entre o segurança da doceria e os ladrões, que assim, era o carro que estava parando na rua. O segurança fez a vez dele. Uma vez que ele vê violência, ainda que não seja dentro do estabelecimento, ele é obrigado a reagir, a proteger, a evitar aquela violência. Teve a troca de tiros e veio bala perdida para dentro do estabelecimento, mesmo que o segurança tenha feito além do que ele foi contratado, o estabelecimento pode responder também, porque o segurança é daquele estabelecimento. O tiroteio foi atraído para dentro do círculo de responsabilidade da empresa. Por fim, vocês entenderam que vai depender do risco proveito ou do risco provocado, criado. E aí, de caso para caso, o juiz vai ver se houve negligência, imprudência, imperícia, se tinha segurança contratado, ou se o segurança interviu só depois que aconteceu tudo e pesou a mão ali na violência com algum dos clientes, ou se foi uma treta entre os clientes. No caso da academia que eu falei, ainda que uma das clientes tenha ido com a advogada lá brigar porque queria indenização, ela só vai receber direto da outra cliente que xingou ela, que foi pra cima dela, porque a academia prontamente separou e evitou que a briga continuasse. E aí minha mãe até perguntou: Ué, mas a academia pode expulsar, colocar elas pra fora? Pode, naquela situação pode, porque tá visando o bem-estar e a proteção, a segurança dos demais alunos. Aquelas alunas que estão provocando a treta, pode ser colocada pra fora sim. E dependendo da política interna, das regras internas da academia ou até do contrato de prestação de serviço, isso é caso para rescisão do contrato. A academia pode falar só, duas barraqueiras, vocês não entram mais aqui. E isso não é uma supressão do direito do consumidor, porque ele está visando o interesse comum, os demais clientes frente a essas duas alunas. E se você gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like, siga a gente no TikTok, no Instagram, compartilha o vídeo e até a próxima. Beijo, mãe!